Bom dia, amada igreja, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estarmos juntos aqui em mais uma manhã de domingo. Que louvor precioso. Quero agradecer aos nossos servos e voluntários que nos conduziram no louvor e adoração ao único que é digno de receber, o nosso Deus. Nessa manhã eu estou muito feliz de receber aqui o pastor Lécio Dornas. Pastor Lécio Dornas é um grande amigo, é pastor nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, a Igreja da Família, autor de mais de 40 livros. Hoje ele está fazendo um lançamento aqui na nossa igreja também, o Evangelho Dentro de Casa, um resgate à mutualidade bíblica na família. E tem algo que nós acreditamos muito, é na família. Família forte, igreja forte. Família forte, igreja forte, cidade forte. Tudo que nós queremos viver como igreja começa dentro das casas, começa nos casamentos, na relação entre pais e filhos, e tudo que nós queremos que a nossa cidade viva também começa dentro das casas. Esse de fato é o maior investimento que você pode fazer na sua vida, é investir na sua família. Mas pastor, ainda não tem uma família, você já pode começar a estudar sobre família, a se preparar, a se desenvolver, para quando Deus te dê um cônjuge, uma esposa, um marido, você vai estar preparado. Então essa é uma manhã de investimento espiritual na sua casa, na sua família. Pastor Lécio Dornas vai nos conduzir numa palavra, mas eu queria muito incentivar você, após essa mensagem, a adquirir esse livro e estudar com a sua família. São 10 lições preciosas aqui, com muitas perguntas de reflexão ao final de cada capítulo, para levar a sua família a um próximo nível, a um próximo patamar. Então eu queria muito incentivar você, ao final dessa mensagem, levar esse livro para casa e a estudar esse livro com a sua família. Pastor Lécio Dornas, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Nós queremos orar pela vida do pastor, pedindo que Deus possa usá-lo e falar através da vida dele conosco nessa manhã. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Lécio Dornas, muito obrigado pela tua esposa, pelas tuas filhas, pelo teu neto, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo desprendimento que ele tem, pela disponibilidade de poder servir a igreja brasileira, Pai. E obrigado por ele estar aqui nesta manhã, podendo ministrar aos nossos corações. Eu te agradeço porque ele tem sido uma inspiração para o meu ministério, um mentor na minha vida pessoal, um amigo espiritual que o Senhor me deu. E eu te agradeço porque hoje tudo aquilo que ele tem transbordado na minha vida, ele também poderá transbordar sobre a nossa igreja, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que venha do Senhor essa palavra, Pai, e que nós sejamos levados a uma prática do Evangelho dentro das nossas casas. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de cultuar ao Senhor, de adorar ao único que é digno de receber nessa manhã toda a adoração. E muito obrigado, Deus, porque nesta manhã seremos ministrados pela palavra que é viva e eficaz e não volta vazia. Usa a vida do pastor Lécio com autoridade nessa manhã, em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém. Muito obrigado, pastor Juan. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Trago um abraço da Igreja da Família lá em Orlando para os irmãos, onde estamos de braços abertos para receber os irmãos indo àquela cidade. Muita alegria de cultivar essa amizade com seu pastor e poder caminhar junto no reino. O reino de Deus consiste em caminharmos juntos, e quanto mais pessoas a gente encontra para que com elas caminhemos juntos, melhor para nós. A caminhada solitária não é boa, a gente sempre tem que caminhar com alguém. Eu tenho a alegria de estar caminhando com o seu pastor, estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. E esse tema do livro que o pastor Juan acabou de apresentar, o Evangelho Dentro de Casa, é o que está aquecendo, incomodando o meu coração, a minha alma nesses últimos tempos, a ideia de que nós precisamos viver o Evangelho dentro da nossa casa. Alguém já disse que o ambiente mais difícil para vivermos os princípios e os valores da palavra de Deus é dentro de casa, onde as pessoas nos conhecem como somos, sabem das nossas virtudes, também das nossas falhas, testemunham as nossas
nossos momentos de arroubo, de descontrole, ali é que nós precisamos viver o Evangelho, e é ali que muitos dizem ser o ambiente mais difícil de viver o Evangelho. Há pessoas que vivem e praticam os princípios da palavra de Deus com relativa facilidade fora de casa, mas quando entram em casa, ali está o grande desafio. E a pergunta é possível ou não viver o Evangelho dentro de casa? Eu creio que sim, não apenas é possível, mas é necessário. Porque se nós conseguimos viver aquilo que Jesus nos ensinou nos nossos relacionamentos familiares, dentro de nossa casa, nós estamos treinados para viver o Evangelho em qualquer outro ambiente na sociedade. Então, a grande necessidade é a gente romper a barreira e conseguir colocar em prática os valores e os princípios da palavra de Deus dentro da nossa casa. Por isso, o tema da mensagem de hoje é esse: viva o Evangelho dentro de casa. E para trazer uma reflexão sobre esse assunto, eu quero convidar os irmãos a irem comigo para Lucas capítulo 15. Do Evangelho de Lucas capítulo 15, os irmãos se lembram bem, o conteúdo desse capítulo são 3 histórias, ou 3 parábolas que Jesus contou. Lucas é um dos evangelistas peculiares, porque ele registrou essas histórias. Há muitas parábolas que só Lucas registrou, e o capítulo 15, o conteúdo dele traz esse exemplo. Temos ali a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida, e também a história do filho pródigo. Essas três histórias juntas compõem o conteúdo desse capítulo. Não precisamos ler todo o capítulo, vocês conhecem a história. A parábola da ovelha perdida: aquele pastor tinha 100 ovelhas, verificou que faltava uma, deixou as 99 no aprisco e foi em busca daquela que estava perdida. E quando a encontrou, todo feliz, voltou, promoveu uma festa. Na parábola da moeda perdida, vocês também se lembram dela. Aquela mulher tinha 10 moedas, deu falta de uma, não se conformou com isso, começou a procurar aquela moeda com muita determinação, até que a encontrou, e tão feliz ficou por ter encontrado, convidou as vizinhas, amigas, e deu uma festa. A terceira história é muito interessante. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem tem uma conversa muito difícil com o pai: pai, olha, antecipa aí a herança, me dá a minha parte, eu quero viver por conta própria. O pai aceitou, chamou os filhos, dividiu a herança. O mais novo saiu, teve uma vida desregrada, infeliz, gastou tudo, ficou sem nada, houve uma fome naquela terra, passou necessidade, encontrou um emprego indigno, foi cuidar de porcos, queria comer a comida dos porcos, mas nem isso ele podia comer. Lembrou-se da casa do pai: puxa vida, lá na casa do meu pai, até os empregados têm bastante pão, e eu estou aqui passando fome, vou lá, vou pedir para o meu pai me aceitar, pelo menos como um empregado. E ele faz isso, sai ali daquele chiqueiro, vai até o pai e ensaiando esse discurso: pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o avista de longe, sai correndo, o abraça, o beija, manda colocar uma roupa limpa nele, uma sandália nos pés, anel no dedo, e não o recebe como empregado, mas sim como filho. O irmão mais velho não gosta daquilo, mas o pai sai para conciliá-lo. É a história do filho que estava perdido e foi achado, que estava morto e reviveu. Muito bem, essas 3 parábolas compõem o conteúdo do capítulo 15. Mas se nós entendemos o contexto, essas 3 histórias apontam para Lucas 19, onde Jesus vai dizer com muita propriedade, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus começa contando as parábolas. A ovelha estava perdida, foi achada. A moeda estava perdida, foi achada. O filho estava perdido e voltou. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus estava falando sobre a missão dele. Ele veio buscar o perdido. Ele veio me buscar, ele veio buscar você. Quem que está aqui que já foi encontrado por Jesus? Levante a mão aí. Amém, né? Ele nos encontrou, essa é a missão dele. Ele estava falando sobre a sua missão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porém, irmãos, a grande pergunta para nós nesta manhã é como entender Lucas capítulo 15. Como que eu posso entender esta parábola de Lucas 15? Como que eu posso entender esse capítulo? Acho que não está mexendo, me ajude aí, por favor, quem está na mídia.
Acho que aqui não foi, né? Isso, agora sim foi. Como entender Lucas capítulo 15? Como que eu posso interpretar Lucas capítulo 15? E eu quero fazer um exercício com os irmãos aqui nesta manhã. Para interpretar Lucas capítulo 15, eu vou lançar mão de um recurso de interpretação muito interessante, que vale a pena só ligeiramente recobrar com os irmãos como nasceu esse princípio. Ele nasceu na França, no século XVII, com um homem chamado Pierre Serrault. O que Pierre Serrault foi? Ele era um artista plástico, ele pintava quadros, e ele criou um modo diferente de pintura. Ao invés de tradicionalmente pegar o pincel, molhar na tinta e pintar a tela, ele começou a lançar gotas de tinta na tela. E ele então, com essa técnica, ele ia pintando o que ele queria. Mas tinha uma coisa interessante: quando ele terminava a tela, ninguém conseguia entender o que ele quis pintar. Um monte de gotas de tinta colorida na tela. E ele explicou que para entender a sua tela, as pessoas não podiam olhá-la de perto, tinham que se afastar, e quanto mais as pessoas se afastavam, melhor visualizava o que ele queria pintar. Ele deu o nome de pontilhismo, né? Jogar as gotas de tinta na tela para pintar o seu quadro, e muitos quadros foram pintados com essa técnica. O que essa técnica ensinava? Esse tipo de pintura você não pode olhar de perto, você tem que olhar à distância. O pontilhismo no século XVII vai influenciar todas as áreas de conhecimento: a filosofia, a educação, o direito, a hermenêutica também, a capacidade de interpretar. Por quê? Nós aprendemos com o pontilhismo que há textos que, para serem bem entendidos, nós precisamos olhá-los bem de perto, quase que palavra por palavra. Mas há textos que, para serem bem entendidos, nós precisamos olhá-los um pouco mais à distante, num ângulo maior. Esse é o caso de Lucas capítulo 15. Se nós olharmos Lucas capítulo 15 de perto, nós vamos encontrar 3 histórias separadas, individuais e estanques. Mas se nós nos afastamos um pouco, nós podemos olhá-las como uma só história e não como 3 histórias. Por quê? Quando olhamos individualmente, nós temos um problema aqui. Na parábola da ovelha perdida, fala de um homem que tinha 100 ovelhas, mas que homem era esse? Ele tinha uma esposa, tinha filhos, como era a sua família? A parábola não conta. Na parábola da moeda perdida, fala de uma mulher que perdeu uma moeda dentro de casa. Mas quem era essa mulher? Como era a sua família? Tinha ela filhos? Tinha um esposo? A parábola não conta. E na parábola do filho pródigo, diz que um homem tinha 2 filhos, mas esses filhos tinham uma mãe, ou ele era viúvo. A parábola não conta isso. Mas quando nós olhamos as 3 parábolas, Lucas 15 à distância, nós podemos ver uma família ali. Na primeira história, o holofote está sobre o marido, parábola da ovelha perdida. Na segunda história, as luzes estão sobre a esposa, a mulher que perdeu a moeda. E na terceira história, as luzes estão sobre os filhos. Então nós temos o homem, a mulher e os filhos. Olhando Lucas 15 à distância, nós enxergamos a família. Quem está enxergando a família comigo aqui? Lá está o homem, ali está a esposa e lá estão os filhos. Então, se nós olhamos Lucas 15 como Jesus falando para uma família: olha, eu vim buscar e salvar a família, e eu quero salvar o homem, eu quero salvar a esposa, eu quero salvar os filhos. Temos uma família ali em Lucas 15. Isso é muito interessante quando nós olhamos Lucas 15 como uma só história, com 3 episódios, cada uma com o holofote sobre um dos personagens. Agora vamos chegar um pouco mais perto para ver o que a gente pode aprender com cada episódio. Vamos lá na parábola da ovelha perdida. O homem tinha 100 ovelhas, ele vai contar, só tem 99. Puxa vida, eu tinha 100, agora tem 99. Ah, mas 99 é um bom número, é um bom rebanho. Não, mas eu tinha 100. E ele deixa as 99 e vai ao encontro da que perdeu. Na hora que ele deixa as 99 naquele aprisco e sai em busca da ovelha perdida, ele elege uma prioridade. Eu tenho 99 aqui, mas neste momento a minha prioridade não é esse rebanho de 99. Neste momento a minha prioridade é encontrar aquela ovelha que se perdeu. Então a parábola da ovelha perdida nos traz a lição da prioridade.
quando o Evangelho é vivido dentro de casa, e o Evangelho me capacita a discernir a prioridade, porque em cada momento alguém na sua família vai ser a prioridade. Você ama todos, você gosta de todos, todos são importantes para você, mas em cada momento, em cada capítulo da sua vida, um membro da sua família vai exigir mais da sua oração, da sua cooperação, da sua atenção e da sua ajuda, e nós precisamos entender quem é a prioridade na nossa família em cada tempo. O Evangelho nos livra de olhar as pessoas como um bloco, como uma massa compacta, e nos ensina a entender quem é cada pessoa e como cada pessoa vive. Às vezes a prioridade estabelece porque alguém está doente, às vezes porque alguém está enfrentando um desafio grande na vida, está passando por um infortúnio, ou então tem que vencer uma grande batalha, e nesta hora a família toda se une para aquela pessoa, porque ela é naquele momento a prioridade. Eu me lembro, por exemplo, uma fase da minha filha mais nova, a Hannah, que teve uma doença, uma enfermidade no seu sangue, e naquele momento, naqueles meses, a Hannah foi a nossa prioridade. Por ela que orávamos mais, a nossa atenção era mais voltada para ela. O Evangelho nos ensina a olhar não a família, mas cada pessoa da família, e a prioridade se estabelece aí. Então a parábola da ovelha perdida traz a lição da prioridade, e a pergunta que ela nos sugere é: hoje, quem é a prioridade na sua família? Quem é que está a requerer mais da sua atenção, das suas orações, da sua ajuda? E quando eu consigo discernir quem é a prioridade na minha casa, o Evangelho começa a funcionar na minha vida e na vida da minha família. Agora vamos à segunda parábola, a parábola da moeda perdida. Lembra-se, né? A mulher tinha 10 moedas, deu falta de uma, mas ela não ficou confortável com isso. Ela disse: eu tenho que encontrar essa moeda. Minha vida não é a mesma sem essa moeda. E ela começa a lamentar, mas ela não fica só no lamento. A Bíblia diz, a história de Jesus diz que essa mulher, ela toma algumas atitudes, pelo menos 3 atitudes. Primeiro, ela acende a luz. Depois ela varre a casa, e depois ela vai procurar com diligência. Olha, meus irmãos, quando aquela mulher acende a luz, sai da sua zona de conforto, acende a luz, começa a varrer a casa e começa a procurar, isso nos traz a lição da intencionalidade. Ela é intencional, ela fala: eu não vou ficar de braços cruzados, eu vou fazer alguma coisa e vou encontrar essa moeda. E essa alguma coisa foi traduzida em atitudes concretas, em ações. Ela acende a luz, ela varre a casa e ela procura com determinação. Saiu do discurso, saiu da murmuração, saiu da constatação passiva e foi para a ação. Isto é intencionalidade. E essa lição é importante porque, para que eu possa abençoar a minha família, eu preciso ser intencional. Não basta eu dizer: a família é a coisa mais importante da minha vida, nada é mais importante que a minha família, como eu amo a minha família, se eu não estou fazendo nada a favor da minha família, se eu não estou agindo a favor da minha família, se eu não estou tendo atitudes concretas, ações concretas, que de fato abençoem a minha família. Essa parábola da moeda perdida traz essa lição. Se eu quero ganhar alguma coisa, se eu quero atingir um alvo, eu vou precisar vencer obstáculos, eu vou precisar sair da zona de conforto, eu vou precisar fazer alguma coisa, não apenas ficar na intenção. E sabe, Deus me trouxe aqui nesta manhã para fazer um apelo para você: não desista da sua família, não desista de nenhum membro da sua família, seja intencional. O que você pode fazer pela sua família? Essa é a pergunta. Que palavra você tem para a sua família? Que ajuda você pode dar para alguém da sua família? O que de fato você pode fazer pela sua família? Vou perguntar de maneira mais séria: o que só você pode fazer para a sua família? O que só você tem para dar para a sua família? O que Deus colocou na sua mão para você abençoar a sua família? A sua experiência, o seu conselho, os seus recursos, a sua atitude, o seu tempo. E quando você
não admite desistir da sua família. E quando você não quer considerar ninguém da sua casa como um caso perdido, quando você tem essa atitude, você sai para a ação, eu preciso investir nessa pessoa, eu vou investir. Eu preciso dedicar tempo com a minha família, eu vou dedicar. Eu preciso aconselhar, eu vou aconselhar. Eu preciso orar, eu vou orar. Eu não vou ficar de braços cruzados e ver a minha família indo para o inferno. Não. Eu quero que toda a minha família tenha um nome escrito no livro da vida, e eu não vou esperar isso passivamente, eu vou agir. Isso é intencionalidade. Deus quer usar você na sua família. Deus colocou você naquela casa para ser bênção naquela casa. Deus quer abençoar a sua casa através de você, mas você não pode desistir. Às vezes a pessoa diz: pastor, meu irmão é um caso perdido. Pastor, eu estou desistindo do meu casamento. Eu estou desistindo do meu filho. Não desista do seu cônjuge, não desista do seu casamento, não desista do seu filho, não desista do seu pai, não desista de ninguém da sua família. Lute pela sua família, seja intencional nisso. E se você não desistir, você vai ser abençoado. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Chegou uma hora, com a luz acesa, com a casa limpa, que aquela mulher achou a moeda, e ela ficou feliz, porque agora ela encontrou. Se você não desistir, você vai abençoar. Se você não desistir, seu cônjuge vai ser salvo. Se você não desistir, seus filhos vão voltar para o reino de Deus. Se você não desistir, até aquele caso que você já considerava perdido, Deus vai reaver, vai restituir e vai abençoar você. Ele quer usar você na sua casa e na sua família. Eu me lembro de uma história que eu li há algum tempo atrás, de uma escola lá de ensino médio nos Estados Unidos. O treinador do time de basquete colocou um editorial lá no mural da escola. O editorial dizia assim: se você quer entrar para o time de basquete da escola, compareça às 3 horas da tarde no ginásio da escola para fazer o teste. E no dia que ele marcou, vários garotos estavam lá para fazer o teste, mas tinha um garoto bem baixinho no meio dos outros, bem baixinho mesmo. E o treinador chegou perto dele e falou assim: meu filho, o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu vim fazer o teste. Não, mas você é muito baixinho, você não dá para jogar basquete. E o garoto falou: pai, treinador, no editorial que o senhor colocou lá no mural, o senhor não falou em altura. O senhor disse: se alguém quer fazer parte do time de basquete, venha fazer o teste. O senhor não falou altura, então eu estou aqui para fazer o teste. Ele: tá bom, você pode fazer, mas você não vai conseguir passar. Mas eu quero fazer. E o teste era interessante. O pregador, o treinador colocou um prego numa coluna de madeira numa determinada altura e entregava um martelo para os garotos. Eles tinham que pegar aquele martelo, correr, saltar e acertar o prego com o martelo. Esse era o teste. E assim os garotos iam fazendo o teste. Chegou a vez do baixinho. E o baixinho pegou aquele martelo, correu, saltou muito alto, bateu naquela coluna de madeira, porém bem abaixo do prego. E o treinador falou: eu te falei, né? Ele falou: mas são 3 chances? São, vai para a segunda. Aí na segunda vez ele tomou uma distância maior, e ele correu com mais força, e ele pulou bem mais alto que a primeira vez, e bateu o martelo, porém ainda bem abaixo do prego. E o treinador falou: está aqui o martelo, é a sua última chance. E aí, meus irmãos, ele tomou a distância muito maior ainda. Aí ele falou: agora é agora ou nunca. E ele ganhou muito fôlego. Ele pulou, ele correu. Mas na hora que ele foi pular, as pernas atrapalharam umas nas outras. Ele acabou caindo, bateu o rosto na coluna de madeira, começou a sangrar o nariz. Ele começou a chorar, caiu no chão. Mas ele levantou, foi na direção do treinador e falou assim: treinador, o que foi, garoto? O senhor pode me dar mais uma chance? E o treinador falou assim: claro, tem um martelo para ele, você tem mais uma chance. E ele então agora, ele estava com o rosto sangrando. E agora ele tinha acabado de levar um tombo. E ele corre. Mas ele tinha tanta vontade, é a última chance da vida dele, que a história que eu li diz que ele pulou tão alto, que não só ele acertou o prego, mas ele enterrou o prego naquela estaca de madeira. Ele bate com o tênis no solo da quadra, vai lá conversar com o treinador e fala: e aí, treinador, eu estou no seu time? E o treinador falou assim: claro que você está no meu time, mas você não entrou no meu time porque você acertou o prego. Você não entrou no meu time porque você pulou alto. Você entrou no meu time na hora que você quebrou a cara naquela pilastra de madeira e veio aqui pedir mais uma chance. Porque eu não quero no meu time jogadores que pulem alto. Eu não quero no meu time jogadores que não errem a cesta. Eu quero no meu time jogadores que não desistam nunca. Sabe, Deus precisa de maridos, esposas, pais, mães,
que não desistam nunca dos seus familiares. Deus precisa de jovens que nunca desistam dos seus pais, dos seus avós. E se você for intencional, Deus vai usar você. Agora vamos para a terceira história. Agora a parábola do filho pródigo. Aquele homem tinha 2 filhos. Você conhece bem a história, é a mais conhecida de todas elas. Aquele jovem teve a sua experiência terrível. Agora eu quero que você vá comigo lá para aquele chiqueiro. Está ele lá cuidando de porcos, fome na terra, não tem mais dinheiro, não tem mais amigos. Ele se lembra do pai, da fazenda do pai. Ele diz assim: quantos empregados do meu pai têm pão em abundância, eu estou aqui morrendo de fome, vou me levantar, vou falar com meu pai, eu sei que eu não mereço nada, não estou digno de ser filho dele, eu não mereço ser membro da família, mas ele pode me contratar como um empregado, e se eu for empregado eu vou ter pão para comer. E esse é o seu sonho agora é ser o empregado do pai. E ele vai ensaiando esse discurso, e o pai o vê de longe, corre, a palavra diz que o pai o beija e o abraça. O limpo beijando o sujo, o cheiroso abraçando o fétido. E o pai o recebe como filho, sabe por quê? Porque o pai dá a ele perdão. A parábola do filho pródigo nos traz a lição do perdão. Quando o evangelho é vivido dentro de casa, ele me dá discernimento para enxergar as prioridades. Ele me dá coragem para ser intencional. E ele me dá disposição para perdoar. Eu não sei se você observou essa parábola alguma vez na sua vida. O pai não pediu um relatório para o filho. O pai não diz aí onde você gastou o dinheiro. O pai não faz uma lista de erros do filho. O pai não prega um sermão para o filho. O pai abraça o filho, beija o filho, recebe o filho, dá uma roupa limpa para o filho, um sapato para ele calçar, coloca um anel no dedo dele, porque perdão é isso. Perdão não tem a ver com o mérito do outro, perdão não tem nada a ver com merecimento, perdão tem a ver com a consciência que eu tenho, que eu fui perdoado por Deus, e por causa disso eu preciso perdoar o outro. Perdão é final de linha, página virada, é nova vida, é um novo capítulo. E o pai o abraça, o beija e o perdoa. O evangelho dentro de casa ensina marido perdoar a mulher, esposa perdoar o homem, pai perdoar o filho perdoar o pai, irmãos se perdoarem. Se o evangelho está na minha casa, há perdão na minha casa. Não pode haver um silêncio, indiferença. Eu não falo com meu filho, não falo com meu pai. Eu só falo o essencial com meu marido. Não há diálogo com a minha esposa. Esse clima, porque o perdão está sendo segurado, não está sendo liberado, denuncia a ausência dos princípios do evangelho na família. Porque se eu sou de Jesus, assim como eu sou perdoado, eu perdoo. O perdão não é opção. O perdão não é uma alternativa, o perdão é uma ferramenta estratégica de Deus para realimentar a mutualidade, o relacionamento, consertar vidas, restaurar vidas. Perdão cura, perdão melhora. Um psiquiatra muito lido nos nossos tempos, Dr. Augusto Cury, escreveu no livro dele que o perdão, quando acontece o perdão, a pessoa perdoada não é a maior beneficiada. A maior beneficiada é a pessoa que perdoa. Quando eu perdoo, quando eu libero o perdão, o maior beneficiado sou eu. E sabe, um outro autor diz que quando você tem ressentimento, ódio no seu coração, amargura que impede você de perdoar, quando o ódio predomina, você está preso no mesmo cárcere que a pessoa que te ofendeu. A falta de perdão nos prende na mesma cela da pessoa que nos ofendeu. Mas quando acontece o perdão, as cadeias quebram. Quando acontece perdão, Deus faz milagres dentro de casa, meus irmãos. Eu vim aqui nesta manhã dizer: perdoe, peça perdão, libere perdão, viva o perdão na sua casa, restaure, dê um telefonema, escreva uma mensagem, dê um abraço, esqueça, não precisa de discurso, não precisa de muita conversa, não precisa de muito diálogo, não precisa de muita falatória, não precisa disso, precisa de uma atitude espontânea de doar.
O perdão funciona mais ou menos como aquele grande escritor brasileiro disse na sua poesia sobre o sorriso. Ele falou que o sorriso é aquela dádiva que enriquece o recebedor sem empobrecer o doador. É assim o perdão. O perdão abençoa o outro e enriquece quem perdoa. Talvez Deus esteja falando com você nesta manhã, quem é a pessoa que você precisa perdoar. Agora que nós olhamos de perto, vamos olhar um pouquinho mais de longe. O homem encontra a ovelha, dá uma festa. A mulher encontra a moeda, dá uma festa. O pai recebe o filho perdido e dá uma festa. Família é lugar de celebração. É na família que a gente tem a verdadeira celebração. Se você acompanhar meu raciocínio, você vai ver que o único lugar digno, verdadeiro, genuíno, autêntico para eu celebrar as minhas vitórias é junto da minha família. Porque se há alguém que acompanha a minha luta, são os meus familiares. Se eu conseguir um mestrado, um doutorado, se eu fui promovido na empresa, minha família sabe o preço que eu paguei. Ela acompanha minhas noites em claro estudando, a minha dedicação, acordar de madrugada, lutar para trabalhar bem. É com ela que eu devo celebrar. Alguma coisa aconteceu com a história da família no mundo que nós aprendemos a celebrar as vitórias lá fora, com quem não conhece a nossa luta. Podemos celebrar onde quisermos, mas não podemos deixar de celebrar as vitórias na nossa casa. No último dia 20 de janeiro foi aniversário da minha esposa. E ela está fazendo um tratamento de saúde, não podia comer sal, não podia comer açúcar, não podia nada. E minha filha disse, papai, como é que a gente vai fazer uma festa para a mamãe? Ela não pode comer salgadinho, não pode comer bolo, não pode comer nada, não pode beber refrigerante. Eu falei, se vira aí, tem que ter uma festa. Mas ela não pode nada, papai. Aí minha filha mais nova descobriu, pastor, que a minha esposa podia comer gelatina sem açúcar. Sabe aqueles gelatinas assim, que tem várias cores? Aí minha filha foi colocando uma gelatina colorida ao lado da outra, assim, redondinho, fez um bolo de gelatina, aí colocou uma gelatina no meio e equilibrou uma vela no meio da gelatina do meio. Foi o bolo de aniversário mais ridículo que eu vi em toda a minha vida. Estava lá aquela vela se equilibrando, e nós rimos daquele bolo e começamos a orar pela minha esposa, e no meio da oração, aquele bolo foi ficando bonito. Aquele bolo foi se tornando o bolo mais lindo da nossa vida. Sabe por quê? Não tinha nada a ver com bolo, não tinha nada a ver com festa, não tinha nada a ver com salgadinho e refrigerante, tinha a ver com aquela mulher que estava ali, aquela guerreira, mãe, esposa, batalhadora, tinha a ver com ela. Nós conhecemos a vida dela e nós estamos gratos a Deus pela vida dela, e aquele bolo foi o bolo mais lindo da vida, porque não tinha a ver com ele. Sabe, é na família que a gente celebra as nossas vitórias. É com aqueles que nos amam de verdade, que de fato querem o nosso bem, que nos conhecem. Veja comigo, na parábola da ovelha perdida, temos a lição da prioridade. Na parábola da moeda perdida, a lição da intencionalidade. Na parábola do filho pródigo, a lição do perdão. E nas 3 parábolas, a lição da celebração. Lembra que eu me afastei para Lucas 19? Sabem onde Jesus estava em Lucas 19? Vocês sabem que Jesus era o próprio Evangelho. Ele é a boa nova. Ele estava dentro da casa de Zaqueu. Era o Evangelho dentro da casa de Zaqueu. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou ali, houve uma mudança radical na vida de Zaqueu. Ele se arrependeu, ele se entregou a Cristo. Jesus falou, hoje veio salvação nessa casa. E Jesus falou, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lá estava Jesus dentro daquela casa. Mas se você se afastar um pouco mais ainda, você vai encontrar Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus, que é o Evangelho, ele quer entrar na sua casa, ele quer entrar na sua família, porque se ele entrar, milagres vão acontecer, pessoas vão ser salvas, coisas extraordinárias vão acontecer na sua casa. São 4 perguntas.
Quem é a prioridade na sua família hoje? O que você precisa fazer hoje pela sua família? Quem você precisa perdoar na sua família? E qual é a vitória que você ora a Deus para poder celebrar na sua família? Nesta manhã, Deus me trouxe aqui para dizer que Jesus está batendo a porta. E se você abrir, o Evangelho entra para nunca mais sair da sua família. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Só quero fazer uma breve oração. Foi por causa disso que Deus me moveu para escrever esse livro. O desejo de ver as famílias da nossa igreja vivendo o Evangelho dentro de casa. Pai querido, que as portas se abram nesta manhã para o Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Depois de uma palavra como essa, nós precisamos refletir, mas tomar decisões. Eu creio muito no mundo espiritual. O mundo espiritual governa o mundo material. Creio muito no poder da oração. E eu gostaria de orar com você, pela sua casa e pela sua família. Se tem alguém aqui que precisa de uma intervenção do Senhor na sua casa, na sua família, do Evangelho dentro da sua casa, dentro da sua família, provocando milagres, restauração, cura, libertação, salvação, queria convidar você a ficar de pé onde você está. E eu queria pedir ao pastor Lécio Dornas, que com toda a autoridade que Deus tem dado para ele como ministro do Evangelho, que ele ore por nós, ore pelas nossas famílias, pelas nossas casas, ore pela nossa igreja, ore por você que está aqui nessa manhã. Ó Deus, portas estão se abrindo nesta manhã. Convites estão sendo feitos para que Jesus, o Evangelho, a Boa Nova, não apenas entre, mas reine na família. Por isso, Pai, que nesta manhã aconteça o batismo da prioridade, o batismo da intencionalidade, o batismo do perdão e o batismo da verdadeira celebração. Que as famílias aqui representadas sejam alvos nesta manhã do teu milagre, da cura, da salvação, da libertação, da obra que só o Senhor pode fazer, para que famílias saudáveis edifiquem uma igreja saudável, para que uma igreja saudável, ó Pai, impacte a sociedade, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo. Toma, Pai, esta igreja nas tuas mãos, teu servo pastor Juan, sua família, toda a equipe pastoral, líderes, servos nas tuas mãos, para que o Evangelho não seja apenas um discurso, o Evangelho não seja apenas a mensagem, o Evangelho seja vivido dentro de casa, na nossa família, e a partir da nossa família, abençoando o mundo inteiro. Toma cada vida que ficou em pé nas tuas mãos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.